Fala fiel, fala galera do time. Vamos falar mais uma vez dessa SAF, né? Dessa vez eu trago um trecho que eu separei de Mauro Betti, que falou do Estadão, falou. Vou trazer um trecho que ele falou, minimamente da SAF Fiel quando ele estudou. Todo mundo sabe que o Mauro torce para o nosso rival, o Palmeiras, mas ele, antes de tudo, é um jornalista que que estudou um pouco da SAF, né? Vocês sabem, né, que nesse canal aqui eu quero bem pro Corinthians, eu não quero nem falar A, nem B, eu só quero o bem do Corinthians. Por isso que eu trago sempre as ideias de quem estuda da SAF. Sempre eu trago o lado, porque o torcedor é que vai decidir. Se acha, tem uns que não quer a SAF, tem outros que não quer, que não gostaria da SAF. Então eu trago sempre opiniões de variados jornalistas, de torcedor, para tirar as conclusões. É isso que eu trago nesse canal. Então, se gosta desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar esse canal a chegar a mais pessoas. E vamos ouvir agora Mauro Betti e eu já dou minha opinião sobre a fala dele. Tudo esses conselheiros, os que deixam os cartões corporativos serem usados para outras coisas e tantas coisas que são debitadas na conta do Corinthians, pensassem mais no corintiano do que no Corinthians, seria um outro caso e não de polícia, lamentavelmente. Se o conselho, que se fosse bom, deixa quieto, melhor deixar para lá, pensasse mais no torcedor do que nas carteirinhas de conselheiros, veria que a melhor solução, que não é perfeita, é a criação de uma SAF. E nos modelos e métodos propostos pela Safiel, onde não haveria um dono ou poucos donos, haveria, dentro do possível, vários corintianos e parceiros de fora para ajudar a quitar essas dívidas, organizar a casa que lamentavelmente foi desorganizada por muita gente que errou ou foi apenas irresponsável na gestão deletéria do clube. Em nome de uma suposta autonomia, o Corinthians fica absolutamente dependente dos credores, de ex-atletas, empresários, de dívidas trabalhistas, de dívidas fiscais, de toda a sorte e azar de dívida e também das dúvidas pelas maneiras sem modos como o Corinthians fez, que não faz desde antes da construção de Itaquera. E é só ver o que acontece, por exemplo, com o Flamengo, que arrumou a casa a partir de 2013 e o que fez o Corinthians, que havia acabado então de ser bicampeão mundial. Lá no começo da década passada, se falava do risco de espanholização, de que Corinthians e Flamengo teriam tudo às mãos e nos bolsos e boladas. O todo-poderoso timão na época era o Corinthians, o endividado, sem futuro, era o Flamengo. Hoje, na América do Sul, o Flamengo é o tal, o Corinthians, lamentavelmente, o Neandertal. A sua pior crise financeira, para não dizer política, institucional e moral, desde 1910. Quando se tenta uma alternativa séria, sólida e com inteligências não sendo chutadas do Parque São Jorge de Itaquera, ou que se vê apenas uma boa ideia, com bons ideais, mas sem pontapé inicial, ou com as boas práticas sendo enxotadas aos pontapés do clube. Como explica um dos cabeças da Safiel, Carlos Teixeira, aspas abertas. Infelizmente, o clube associativo é o maior responsável pela situação ter chegado onde chegou. Dificilmente o investidor entraria nesse cenário. Não haveria uma mudança do eixo de controle da gestão se não mudar as coisas. A Safiel transforma o Corinthians em SAF com gestão separada do clube social. A Safiel teria as propriedades do futebol masculino, feminino, que é um exemplo continental, e as categorias de base do timão. Elas seriam separadas do social e migradas por uma nova empresa, a Invasão Fiel S.A., uma holding com ações no mercado, uma parte delas aberta apenas para membros do fiel torcedor, com direito a voto, e outra para investidores sem voto, mantendo o controle do torcedor, como nenhuma outra SAF faz. A Safiel não daria mais de 1,8% de controle acionário a ninguém e ainda disponibilizaria ações mais baratas e viáveis para quem investe a camisa de berço. A captação planejada chegaria a 2,5 bilhões de reais. Não minimizaria a dívida, mas faria algo que não está sendo feito nem refeito no clube. Não é a garantia de sucesso, mas pelo menos não é esse fracasso insolúvel de gente, de boas e péssimas bocadas, boladas e outras coisas muito mal feitas que a proposta da Safiel tentaria virar o jogo. Porque do jeito que está, pode ser por WO. Não é só transfer ban, é quase que acabar com a história centenária, gloriosa e única de um clube que tem uma torcida que é dona desse clube e continuará sendo na Safiel. Mas do jeito que está, talvez não tenha mais clube para essa torcida ser dona. Por isso que a Safiel, que não é a salvação de tudo, pode ser algo melhor, desde que ela possa entrar em campo ou que pelo menos se debata, se jogue e não jogue a ideia pela lata de lixo, como fizeram nos últimos anos desastrosos da administração quase que criminosa, para não dizer algo parecido, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Nesse aspecto que Mauro Betti falou, eu concordo demais com ele, porque ele falou nesse caso aqui, que todo mundo pensou, quando o Corinthians, a maioria do torcedor pensou, eu também pensei, que quando o Corinthians se reestruturou ali, quando caiu, aí trouxe o Ronaldo Fenômeno.
Aí a gente lá na pré-Libertadores com o Tite. Mas depois disso, conquistamos Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Todo mundo pensou que... E o Flamengo estava em 2013, como ele falou, estava se reestruturando. Todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo da espanholização do Campeonato Brasileiro. Todo mundo estava. Só pegar a reportagem da época, todo mundo falava isso. Que o Corinthians estava organizado e o Flamengo estava se organizando. E como os dois têm a maior torcida do Brasil, ia ficar difícil para os outros. Mas depois disso, teve os lampejos de 2015 e de 2017, o Corinthians foi só ladeira abaixo. Então, e o Flamengo não. O Flamengo conseguiu se reestruturar com o presidente Bandeira de Melo, 2013. Quem se lembra que em 2015 eles já contrataram, acho que a principal, foi o primeiro grande investimento, foi tirar Guerreiro do Corinthians, e ele ir para o Flamengo. Foi o que eu me lembro, começou em 2013, que eles até ganharam a Copa do Brasil, e depois eles tiraram o Guerreiro do Corinthians e levaram para eles. Começou aí. Aí depois só o investimento. Enquanto o Flamengo crescia, o Corinthians dívida. E como ele falou aí, é um projeto. Não vai ser a salvação. Ninguém está falando de salvação. Mas o pessoal tem que escutar. O pessoal lá tem que ver. Porque eu quero o melhor para o Corinthians. O torcedor quer o melhor para o Corinthians. Eu não quero ego de dirigente dizer que é presidente, que é diretor do Corinthians no social. Todo mundo quer o bem do Corinthians. E a gente não pode estar vendo o Flamengo e o Palmeiras dominando o futebol nacional e no caso aqui o Corinthians ficando para trás. O Corinthians ficando para trás, transfer ban, muita dívida. E não dá mais. O corintiano não consegue mais aceitar isso. Porque a gente é a força midiática. A gente, se brincar, dá mais audiência em determinado do que o Flamengo. Isso é com certeza. Pode ver as audiências da Casa TV, do Paulista. Você pode ver, você pode analisar. Então o Corinthians não pode fechar as portas para um projeto que vamos ver se dá certo, vamos ver, vamos olhar, como o Mauro Betti falou aí, mesmo sendo um rival, mas ele antes de tudo, a profissão dele é jornalista. Então ele está trazendo isso, eu estou também trazendo aqui para o canal para vocês tirar a conclusão do torcedor. Então, essa é a minha opinião, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, é de graça. Então é isso. Valeu!